o livro As Leis Morais, a Lei da Reprodução, 4º capítulo. O meu livro é esse aqui, ó. Espera aí, gente. Esse aqui, ó. Ai, não dá para ver. Ai, desculpa. Vocês têm alguma coisa para falar? Algum comentário, alguma coisa da aula anterior? Querem fazer alguma complementação? Eu só te perguntar, é igual o meu esse aqui, o teu? É diferente? É Leis Morais. O meu livro é aquele que tem as montanhas. Não, é tão diferente desse aqui. Dá para ver? Não, que você estava mostrando e não estava conseguindo. Aí. Esse aqui, é parecido, hein? Acho que é o mesmo, hein? Não é não? É. Capítulo 4, Lei da Reprodução. Tá joia. Vamos lá? Estuda na terça, né? Também tem o estudo na terça-feira, não tem? Tem, né? Rosa. Oi. Esse aqui, o que acontece? É o mesmo que a gente estuda terça-feira lá no Discípulos. Esse aqui é o estudo da federação, é o mesmo, é. É o mesmo. Só que nós estamos um pouquinho à frente daquelas que a gente viu essa semana, entendeu? Tá, então aí eu vou fica continuar... a teu critério. Tá. Se você quiser acompanhar ou quiser assistir só na terça. Só na terça. Porém, tá as aulas, elas são independentes, né? Então, boa tarde a todos. Feliz boa tarde. Final de semana. Tá, ok. Obrigada, Rosa. Bom te ver aqui, viu? Seja bem-vinda. Tchau, Rosa. Tá. Vamos lá. Todo mundo já está na lei da reprodução? Beleza. Beleza, Malu. Então, vamos lá. Lei da reprodução. Livro dos Espíritos, questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Certo? Não teríamos o corpo material, certo? Questão 694. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfação da sensualidade? Ó, vamos colocar os métodos aí contraceptivos. O que você acha disso? Para satisfazer a sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem é material? Allan Kardec, né? Então, bora lá. Lei da reprodução, no Livro dos Espíritos, ela está na terceira parte. Capítulo 4. As questões vão de 686 a 701. Eu vou fazer um resuminho aqui de todos os itens da lei da reprodução, bem brevemente para a gente. É lei da natureza que os corpos materiais não sejam eliminados. Então, por isso que existe a lei da reprodução. Ela está dentro da lei da natureza. Por quê? Para que haja corpo material, para que os espíritos encarnem. Nós temos os nossos corpos materiais, porque sem os corpos materiais não haveria a encarnação, e aí não teria, porque assim, os mundos de provas e expiações são os mundos dos corpos materiais. Os mundos mais adiantados, nós temos corpos que já não são materiais, não precisam, mas nós precisamos destes corpos ainda para reencarnarmos, né? E existe um equilíbrio nessa lei da reprodução. Este equilíbrio faz com que a Terra não seja excessivamente, como é que eu vou falar? A sua população não se exceda. Então, a lei da reprodução também envolve isso aí, né? Para que haja um equilíbrio na população, para que ela não seja excessiva na Terra. Para que mais serve a lei da reprodução? Para o aperfeiçoamento dos nossos corpos, para o aperfeiçoamento das raças, porque nós tendemos à perfeição. É o caminho natural, né, das coisas, certo? O homem que põe obstáculos à reprodução para satisfazer a sua sensualidade, como já nos informou Joana aqui, está mais apegado à matéria, porque ele põe o predomínio do corpo sobre a alma. Os sensualistas, né?
Também falando de lei da reprodução, temos o casamento monogâmico. O casamento monogâmico é progresso da humanidade em relação à poligamia. Progresso. Até porque no planeta Terra nós temos mais ou menos equilibrado aí os sexos, sexo masculino e sexo feminino. Isto está conforme a lei da natureza, para que nós tenhamos casamentos monogâmicos. A base do casamento monogâmico que nós vimos ali no casamento de Lívia com Públio é a fraternidade. É o alavancar o outro, é o ajudar o próximo, porque nós andamos em grupos, certo? E a poligamia, a base dela está na sensualidade, certo? E a abolição do casamento poligâmico é progresso da humanidade. A gente já vê isso um pouco ainda, né? Ainda tem, mas é bem pouco. Vamos continuar lá. Cadê? Celibato. O celibato, por egoísmo, eu vou ser celibatário porque eu não quero dividir meus bens com ninguém. Não quero filho, não quero esposa, não quero nada. Por egoísmo, não é bem visto aos olhos de Deus. Ao contrário do celibato, que tem uma dedicação, um serviço humanitário feito para o bem, aí sim tem o seu mérito, certo? Então, fazendo esse resumo da lei da reprodução, nós vamos agora ao capítulo 13, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Gente, pode falar na minha aula, pode me interromper, tudo. Ô, Ali, eu de novo, tá? Pode falar, Simone. Eu sou a Liguei o faladeira falador aqui. outros. É interessante essa questão do que você trouxe do corpo de carne, né? A necessidade do corpo de carne, esse corpo com um grau de materialização. É claro que deve ter alguns mundos que a matéria muda um pouquinho, né? Quer dizer, deve ter uma diversidade aí de mundos que a gente, né, não consegue nem extrapolar muito. Mas como o corpo, né, o serviço do corpo, como o corpo de carne nos auxilia, como é necessário para o nosso aprimoramento, né? É interessante refletir sobre isso, né? E a reprodução se faz necessária, não, né? Nesses casos. Porque o espírito provém do espírito, né? Provém do espírito, mas o corpo de carne, ele vem de um corpo de carne. Então, aí entra a lei da reprodução para esses mundos. E isso deve variar, né? Um pouco, Com certeza. Esses nuances, né? Com certeza. Nos mundos mais primitivos que o nosso, existem corpos ainda mais densos que os nossos. E nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente precisa desses corpos. Também faz parte, né, desse caminhar evolutivo aí. E tem mundos também que já não precisam mais de corpo de carne. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Perante a vida. Olha só, esse capítulo 13 é maravilhoso. Ale, Oi, pode desculpa. falar. Eu também Pode queria falar. fazer uma pergunta, assim, tem métodos contraceptivos que eles são abortivos, né? Sim, E muitas mulheres não sabem disso, né? sim, Como fica essa relação? Porque, assim, muita gente não sabe porque não procura saber também, né? sim. Mas é aquela história, né, G? Por exemplo, o DIU, né? Uhum. Mas é aquela história também. Se você não sabe, se você está ignorando, sabe aquele recado? Não tem um recado mais ou menos assim? Seus pecados estão perdoados, porque você ignora. Mas, se você não ignora, seus pecados não é que não vão ser perdoados, mas você vai ter que dar uma resgatada Arcar aí, com as alguma coisa. consequências. Uhum. Exatamente. Isso aí não é só para isso, não, gente. É para tudo. É Sim. para tudo. Você está ali numa situação, por exemplo, vamos ver a vida do senador. Ele já tinha condições de mudar de rumo ali 180 graus. Por isso que foi feita essa proposta para ele.
Por isso que ele foi encontrar com o próprio Cristo. Só os dois, olha que honra. E assim, ele já tinha uma base para que fosse feita a mudança, mas ele permaneceu. Então, assim, aí sim a vida ficou muito mais difícil, não podia mais nem encarnar com a esposa que ele tanto amava, com esse espírito que era parceiro, né? Entende? Então, assim, para os ignorantes, menos mal. Para os que já têm bases, que estudam e mesmo assim se mantêm nessas posições arbitrárias, vai ter que catar, como diz o outro, né? Colher, vamos dizer. Ali, então quer dizer que, pelo que eu entendi o que a G falou, a questão dos anticoncepcionais de um modo geral, né? Eles, no caso, são abortivos, todos eles? Não são todos. Um e outro é abortivo, mas todos não. E assim, também é permitido por Deus que nós usemos alguns anticoncepcionais. Porque, como a própria lei da reprodução falou aqui, há a necessidade de que a população não seja excessiva na Terra, que tenha um certo equilíbrio no número de população. Então, esses anticoncepcionais, sim, né, podem ser usados, mas é o que ela vai falar nesses capítulos a posteriori aí. Vamos evoluir, pensar bem nesse assunto, né? Não de forma simples, mas pensar nesse assunto de contracepção de uma forma bastante cautelosa e importante, porque os espíritos, eu já estou adiantando o capítulo, ó, os espíritos que viriam a nós não virão. Se era para eu ter 4 filhos, eu só estou com 2 aqui, hein? E aí? Então, esse assunto ela vai tratar no próximo capítulo aí. E aí a gente vai falar melhorzinho sobre isso aí. Mas é mais ou menos por aí, Marlu. Bom, não como eu fui mãe velha, né, eu pensava o seguinte, né? Eu digo, pô, já devo estar com útero, ovário, já tudo velho. Então, se eu botei na época o DIU, né? Que depois até tirei, porque vinha muito fluxo, eu já tinha muito fluxo menstrual e vinha demais. Então, eu tirei ele e pus o Mirena. Mas aí eu ficava assim, eu dizia, meu Deus, será que eu tinha que ter outro? Eu ficava pensando isso, né? E aí eu me colocava assim, Senhor, se eu tenho que ter outro, manda na minha porta. Coloca de algum jeito que venha alguém para mim, sabe? Sim. E é legal isso que você falou. Você vai ver que no capítulo que a gente vai ler, que realmente faz muito sentido isso que você falou. Que venha, então, ou como filho, ou como outra pessoa, como sobrinho, mas põe na minha porta. Põe na minha porta. Exatamente. Exato. Então, não fiquemos muito preocupadas, não fiquemos muito receosas com isso aí, não. Tá, gente? Uhum. Os anticoncepcionais estão aí para também que não haja o excesso populacional na Terra. A lei da reprodução e a lei da natureza nos diz isso, certo? Uhum. Mas vamos aos capítulos que a gente vai entender melhor isso aí, tá? Mas não nos preocupemos com isso, tá? Vamos lá. Perante a vida, investimento sublime à vida. Em todas as suas manifestações, expressa a suprema misericórdia de Deus, num conjunto de harmonias e bênçãos. Olha só o que ele está falando. Nossa, que bênção essa vida. Eu tenho água, eu tenho ar. Olha a natureza aí, que linda. O homem, porém, nem sempre sabe valorizar a oportunidade. Egresso, quer dizer, afastado, saído das faixas primitivas do instinto por onde transitou, guarda as altas cargas das sensações em que se demora, em detrimento dos sutis apelos da emoção em que se engrandece. Na evolução, na ascese, nos exercícios para evoluir espiritualmente, para a libertação que o aguarda. Então, olha só, gente, o que ela fala aqui, ó. O homem está recém-saído
das faixas primitivas do instinto, por onde nós transitamos. Então, nós ainda temos altas cargas de sensações, nas quais nos demoramos, porque nos comprazemos, em detrimento dos sutis apelos para a evolução espiritual. Quais são os sutis apelos? Vamos lembrar do Públio de novo, o sonho. Sutis apelos, a conversa com o escravo grego que morou na Índia. Então, tudo isso aí faz com que, para onde eu vou? Vou ficar mais atrelado ainda aqui no materialismo ou vou começar a minha ascensão espiritual? Detivesse-se o homem mais no acurar, no aperfeiçoar das observações e descobriria a glória do bem manifestado em todo lugar, tá vendo? Então, às vezes, a gente não tem essa sensibilidade aí, né? Nossa observação acurada para nós vermos os sutis apelos, por exemplo, para que nós possamos fazer essa acesse, igual fala a Joana, né? Por descuido ou inépcia, por incompetência, estupidez, preguiça, isso aí somos todos nós. Vincula-se os compromissos vis em que se emaranha, e ao ser surpreendido pela realidade da evolução, de que ninguém se evade, ele reage e desagrega-se. Separa-se de Deus, separa-se de Jesus, separa-se do bem e está avesso às leis morais. Ele está totalmente desagregado. Não quer se submeter às leis do Pai, que são essas leis morais que estamos estudando, né? Desagrega-se, mergulhando nos sombrios, nos medonhos estados de dor selvagem e inútil. Olha só, está demorando, está demorando. Os apelos estão aí, os recados estão aí, são sutis, estão em todo lugar, se nós soubéssemos observar. A vida já dormite no mineral, sonhando no vegetal. Pensa no homem, a caminho da perfeita integração na consciência cósmica, quando se torna anjo. Então, gente, a gente tem que caminhar para essa integração com a consciência cósmica. A gente se desagregou, mas a gente vai ter que se reintegrar e se agregar a Deus. Fazer o caminho de volta, certo? O homem, ele vai evoluindo, mas nem todos progridem do mesmo modo e ao mesmo tempo. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Então, é isso. Quanto mais você se vincula aí com essa sensação e menos você denigre lá os apelos sutis, mais a gente fica emaranhado aí no materialismo. Então, o que ela fala aqui, perante a vida, o que ela fala para a gente fazer? Multiplica a alegria de viver, esparzindo tuas concessões de ventura onde encontres. Vai lá, você está lascado, cheio de dor, está ferrado. Mostra a alegria de viver. Esparze suas concessões de felicidade. Apesar de descobrir em dor ou em agonia, compreende que o sofrimento é processo de libertação, realizando o mistério onde o amor ainda não firmou o alicerce. Então, o que ela está dizendo para a gente? Sofrimento é libertação, para que nós aprendamos a amar, porque o amor em nós ainda não firmou o alicerce. Sofrimento não é desdita, não é infortúnio. Esta somente surge quando o homem se torna causa e razão de infortúnio para o seu próximo. Sim, sempre podes exaltar a vida. Estiolando-se a flor, o pólen fecunda e a planta nele sobrevive. O despedaçar de muitos anelos esboça, permite o surgimento de formosas realizações. A renúncia pessoal estimula, a renúncia pessoal provoca a abnegação, o desapego, né, às próprias vontades, que levanta as realizações da aventura. Usa, então, olha o que ela diz, perante a vida,
Usa a tua vida para preservar outras muitas vidas. Mesmo que estejas afodado pelo desespero, evita o fosso da revolta ou o atoleiro do desânimo. Olha aqui por que ela colocou esse capítulo em Leis da Reprodução. A tua vida inspira outras vidas. Não é, Deise? Então, os exemplos que nós deixamos para os contemporâneos e também para os que vêm depois, elas são benéficas. Então, ó, Lei da Reprodução. Fiquei pensando, por que ela botou esse capítulo em Lei da Reprodução? É por isso. A tua vida inspira outras vidas. Me lembrou, isso aqui me lembrou aquela música, né? Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Então, isso me lembrou, né? Essa música, eu acho ela muito bonita. E é bem isso aqui, né? Preparando uma vida, né? É uma vida que inspira uma outra vida. Olha só, a gente pensando nas distribuições de sopas, nas pessoas que vão à casa dos outros oferecer auxílio, oferecer ajuda, nas pessoas que estão ensinando as crianças, nas pessoas que estão fazendo isso, ou aquilo outro. É isso, gente. A tua vida inspira outras vidas. Os que vêm atrás, os nossos filhos, por exemplo, os nossos netos, vem aí, Lei da Reprodução, exemplo, né? Vamos continuar. Ser abnegado. O que faças e como faças constituirá exemplo para as criaturas que seguem ao teu lado. Sem que o percebas, és inspirado por alguém, motivado por outrem, a teu turno, modelo para outros que te seguem em pós. Ó, os nossos filhos, os nossos netos, e multiplicai, não é aquela parábola da semente? Multiplicai. Perante a vida é co-criador junto ao Pai. O óbolo da viúva também, né? Sim, verdade, Gê. Perante a vida, vive, pois, de tal forma que, encerrando o capítulo da tua experiência no corpo físico, prossigas logo mais noutra expressão da vida estuante, quer dizer, a vida plena, certo? Então, vive a vida de modo que seja reproduzida por quem vem atrás, ou quem está ao nosso lado, contemporâneo a nós. Então, perante a vida, seja exemplo. Esse é o capítulo 13 aí de Lei da Reprodução. Vou ver meu tempo aqui. Ótimo, tenho meia hora. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu quero. Pode falar, Deise. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu não sei em qual capítulo do Evangelho, número, que fala que, assim, eu acho que é aqueles laços de família, laços espirituais que estabelecem a diferença entre a hereditariedade física e a hereditariedade espiritual. Eu não sei o número do capítulo agora para falar sobre isso. Mas eu não lembro também. O corpo procede do corpo, o espírito não. O espírito é um espírito diferente, que vem para o seu lar, e esses exemplos, a forma como você vai conduzir perante a vida, vai fazer toda a diferença para aquele que está ali ao seu lar, seu filho, ou seu marido, com quem você confia. Então, a nossa hereditariedade é apenas material, física. Né? A espiritual, a gente recebe espíritos estranhos, assim como recebe espíritos afins com a gente, mas a nossa tarefa maior aqui na Terra são com esses que estão próximos de nós, que vão seguir o nosso exemplo. Aliás, às vezes, a maioria, lembra de Segismundo? E todos os espíritos que são preparados para retornar naquela família, não é uma coisa casual, é uma coisa preparada. Né? Então, a gente tem que pensar muito que a nossa atitude, os nossos sentimentos, eles podem estar a favor daquilo que foi programado por nós, ou estarmos pecando na contramão daquilo que a gente se prometeu para auxiliar um espírito que vem na nossa família. É isso que eu queria comentar.
E é isso mesmo, né? E não só na nossa família, sim. Nós temos obrigação de conduzi-los aí, e nós agora somos os exemplos, né? Porque agora nós somos pais, o pessoal aí já é avô também tem a sua parcela aí de responsabilidade para ser o exemplo. Quantas pessoas não admiram seu avô? Nossa, meu avô, ele fazia isso, fazia aquilo, vou fazer o mesmo. Então, Alexandra, para o curso preparatório que vocês dão, olha as almas que vocês estão conduzindo, é uma coisa maravilhosa esse trabalho do Instituto que vocês estão orientando almas. Então, Deise, que eu ia falar, para a nossa família é obrigação, e que nós possamos estender isso aí para os demais, para os nossos contemporâneos aí, e que isso seja, como é que eu vou falar, um mundo de mãos dadas, né? Um mundo, todos nós, porque a gente caminha junto, não é à toa que o nosso grupo está junto, porque nós nos comprometemos juntos aí nesse trabalho. Perfeito. Bora lá, capítulo 14, limitação de filhos. O problema da planificação familiar, antes de maiores cogitações, deve merecer dos cônjuges mais profundas análises e reflexões. Então, é esse título que a gente estava comentando também, né? Vamos lá. Pela forma simplista como alguns o apresentam, a desordenada utilização de métodos anticonceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família. Vamos ver por que ela fala isso. Mas o que ela está dizendo assim é que os cônjuges não estão conversando muito a respeito desse assunto, né? Estão levando esse assunto de uma forma muito simples e que isso, dessa forma, né, simplista, isso interfere de uma certa forma negativa aí. Vamos ver por que ela traz isso para a gente. Na situação atual, os pais dotados de recursos econômicos menos procriam, em considerando as disponibilidades que possuem, enquanto os destituídos de posses aumentam a prole, tornando muito mais complexas e difíceis as engrenagens sociais. Ó, aqui ela se posiciona, né, para a gente. Então, assim, famílias que têm maior poder econômico, que podem educar melhor, menos procriam, enquanto que os destituídos de posses econômicas e também, às vezes, né, de princípios morais, têm uma prole aumentada. Isso tudo atrapalha o mecanismo social de uma forma geral. É isso que ela está falando. Por isso que ela fala para a gente assim, pensa com carinho no planejamento familiar, não atua como uma forma, não pensa nisso que é uma forma simplista, né? Então, bora lá. Ela vai continuar trazendo as ideias para a gente. Os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo-se em vista as injunções débito-crédito, quer dizer, estamos interligados aí, defluente das reencarnações passadas, então estamos interligados. Normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, de cujo concurso, com os futuros genitores, de cujo concurso necessitam para o cometimento a empreender. Então, ó, intercâmbio para, vamos lá na programação que nós prometemos também quando nós nascemos, né? Então, vamos lá. Os filhos não chegados pela via normal, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negados. Olha que coisa interessante que ela traz aqui. Quantos filhos era para a família ser? Então, não vieram pela via normal, ou seja, não chegaram na casa mesmo que deveriam ter chegado.
E aí foram o quê? Negados. Como eles se sentem? Alcançarão a casa dos sentimentos negados. Naquela casa, eles não entraram, mas era o programado, né? Utilizando-se dos sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia, quando separados, para justas reparações. Então, esse filho que estava programado, que não chegou pela via normal, como ele vai vir com o seu sentimento? A vida vai reaproximar, porque ele tem que vir. Igual a Malu está falando, eles vão vir. Certo? Então, vamos lá. Chegarão a outros tetos, ou seja, na minha casa, por exemplo, não entrou. Não veio pela via normal, mas deveria ter nascido na minha família, por exemplo. Chegarão a outros tetos, então vai nascer em outra casa. Mas dali serão atraídos pelas necessidades propelentes ao encontro da família que lhe é própria. Nem sempre forrados com objetivos relevantes. Olha só que interessante isso que a Joana nos traz. Então, assim, os filhos que não foram, por exemplo, fulano e ciclano, o casal precisa ter tantos filhos. Já foi programado e tal, né? Chegando lá aqui, no vulgo popular, na hora do vamos ver, baixa para corta metade aí. Não, nós só vamos ter metade. Por onde vão chegar os outros? Vão chegar em outros tetos. E a vida vai reaproximar esses espíritos que eram para ter nascido naquelas casas. E nem sempre eles vão vir pelo amor. Às vezes eles vão vir rebeldes. Por quê? Porque se sentem negados. Então vamos lá. Alguém que te chega perturbando a paz. Outrem que te rouba pertences e te rouba sossego. O ser que te sobrecarrega de dissabores. Aquele que de fora desarmoniza tua família. O vadio que te adentra ao lar. O viciado que corrompe quem te é caro. O aliciador que chega de longe e infelicita o filho ou a filha que amas. Todos eles estão vinculados a ti. Quem sabe houvessem renascido sob teu teto e as circunstâncias impediriam dramas maiores. Olha que coisa. Então, ela está falando aqui, quem chega te roubando, quem chega trazendo de sabor, o vadio que entrou no nosso lar, o viciado, o ladrão, todos eles estão vinculados a nós. Então, vamos lá. Então, o que ela fala, né, para a gente? A Malu comentou. Antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, quer dizer, tá na moda, tá comum, é assim mesmo, eu vou junto com essa galera. Reparte com outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação. Então, assim, ela fala para a gente não fazer essa planificação familiar de uma forma muito simplória, de uma forma, sabe, simplista, ou que está na moda e que todo mundo está usando assim, então eu vou usar também. Alexandra, pode falar. Alexandra, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui que me veio à mente. Às vezes, esse planejamento que a gente faz, a gente leva em consideração apenas as coisas materiais. Por exemplo, eu não posso ter muito filho, porque ele tem que ter um colégio assim, ele tem que falar não sei quantas línguas, ele tem que... Sabe, a gente leva em consideração um monte de necessidades apenas materiais, né? E às vezes, levar uma vida um pouco mais simples, com menos, vamos dizer assim, menos coisas assim, ele tem que fazer curso de inglês, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer não sei o quê. Aí isso tudo, é muito caro, então eu não posso, eu vou ter só um, porque aí para esse um eu vou dar tudo, né? E às vezes a gente poderia considerar em ter mais filhos e ter uma vida mais simples, né? Eu não
sei, há um tempo atrás, por exemplo, né, os pais, a roupa do mais velho ia para o segundo, ia assim. Hoje não, né? Hoje você não tem que ter a roupa a top, o sapato da moda. A gente recebia, o mais velho aguardava do meio para o caçula, e o caderno, às vezes, aproveitava. Hoje a gente criou tantas necessidades materiais que isso acaba influenciando na hora de se planejar um filho, né? Me veio isso quando eu li isso aqui. Com certeza, Marli, isso está bem apropriado mesmo, porque a gente está pensando só nessa parte do terra a terra, né? A gente está focado nisso mesmo. E é engraçado que ela fala aqui que o mecanismo social, com esse posicionamento assim simplista, materialista, o mecanismo social como um todo fica abalado. Por que que ela diz isso? Porque um ou outro que poderia ter nascido numa família que tem, né, além do valor monetário melhorado, e mais condições morais mais apropriadas, não nasce. E como é que isso altera o mecanismo social como um todo? Ele vai nascer lá naquela casa, lá, ó, com uma prole numerosa, sem condição econômica quase zero. E como que vai ser assim? E a educação, né? Educação moral, aquelas coisas. Então, por isso que ela diz que o mecanismo social fica atrapalhado, né? Vamos dizer assim, fica difícil, ela diz. Porque os nascimentos foram negados e teve que fazer esse desvio. Porque nascer vai nascer. Aonde, a gente não sabe, mas que vai nascer, vai. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É interessante esse capítulo que ela traz, né? Para a gente raciocinar em cima disso. Eu fiquei pensando, Ali, assim, por exemplo, um casal, né? Às vezes você pensa, eu vou ter 2 filhos, né? Aqueles planejamentos logo recém-casados ali. E eu acho que a gente tem que pedir mesmo inspiração para Deus, né? Para que nos encaminhe da melhor forma, né? Porque a gente não sabe, né? Eu pensava em ter 2 filhos, aí, mas e aí? Será que, né? Tem algum espírito, algum compromisso desse que eu fiz, né? Antes de reencarnar, que a gente tem um esquecimento. Mas a gente não deixa de ser protegido pelas intuições, né? Como a gente viu com a própria Lívia, né? A gente tem o aconselhamento dos espíritos, a proteção. Então, a gente tem que buscar essa conexão mesmo, né? Para ter a intuição adequada, né? Para direcionar. Eu posso até falar por mim mesma, né? Porque eu tenho as 3 meninas, né? Tenho 3 filhas. E inicialmente eu não imaginava, não pensei em ter 3, né? Geralmente o pessoal fala que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Então, aquela história, não, ter 2, né? Para não ficar aquelas ideias simplistas que você estava falando, né? Eu não, a Joana. Você estava comentando que a Joana falou, né? Então, assim, aí eu me lembro que eu até tive uma outra gestação, que eu perdi uma bebê, né? Na verdade, eu tive 4 filhas, né? Tive 4, só que eu perdi uma. E assim, quando eu estava grávida eu tive a segunda, né? Daí, no caso, a segunda eu perdi, e a terceira passou a ser a segunda que sobreviveu, né? Que é a minha filha do meio hoje. Ela estava, acho que com uns 2 meses, se não me engano, estava bem pequenininha. E eu estava enlouquecida para ter outro filho, para engravidar. Olha, que beleza! Eu estava assim, gente, eu falei assim, eu devo ser louca mesmo, né? Porque qualquer um que olhava assim, eu estava assim, e eu ficava aquilo, eu falava, gente, o espírito está aqui junto comigo, está aqui junto, né?
E um dia, isso aqui a bebê, né, estava recém, ela tinha 2 meses. E aí, um dia eu perguntei, eu tenho uma tia que ela vê, né, ela é médium, vidente, vê de tudo que você imaginar. E aí eu falei assim, engraçado, que eu já estou com vontade de ter outra, né, de ter outra ou outro. E aí ela olhou, eu falei para mim que o espírito está aqui comigo. Aí ela pegou e viu mesmo o espírito, que hoje é a minha 3ª filha, né? Tanto que e ela falou assim para mim, ele está com muita pressa, o espírito, né, da 3ª, está com pressa de reencarnar. E eu engravidei rapidíssimo. Você vê como que as coisas foram mesmo encaminhando, né? Interessante isso. Então, quando essa estava com 1 ano, eu já engravidei da outra. A diferença delas é 1 ano e 9 meses, né? Então, foi assim, era para vir, né? Sei lá, tem um planejamento aí, tem não é? Uma coisa direcionando, a gente pode imaginar tudo isso. E eu tive essas percepções, até por conta da mediunidade, acho que ajuda, né? A gente pode dizer assim que nos intui também, e eu nunca tinha pensado em ter 3, hoje eu tenho as 3, né, maravilhosas, né, então a gente fica encantado, assim, e era para ela vir, né, então eu sempre que eu, né, vejo esse assunto, assim, eu fico pensando nisso, né, curioso como vai direcionando também, a espiritualidade acho que vai direcionando a gente para algumas coisas que são necessárias, né. Sim, é bem verdade isso, né, Simone? É bem verdade. Por exemplo, ela falou aqui, né? Antes de nascerem, os espíritos estão aí, precisam estabelecer um intercâmbio com futuros genitores, e é isso mesmo, né? Com a mediunidade, isso também fica mais fácil. Outra coisa que eu lembrei, vocês me ajudem aí, por favor. Eu lembro da história, mas não lembro onde está. Houve um rapaz que renasceu, casou com uma moça, teve um filho que era atrelado a essa moça, e esse filho era um espírito terrível, e ele deixou, se não me engano, de auxiliar 6 irmãos, 6 espíritos, que eram espíritos superiores e que tinham vinculado a sua vida, a vida dele, como uma aposta. E ele pegou e se atrelou a essa moça e perdeu a oportunidade de viver com esses 6 espíritos que eram mais evoluídos. Não sei se vocês lembram dessa história. Mensageiros. Como é, Deise? Os Mensageiros. Então, Nos Mensageiros, do André Luiz. Que faliu e ele faliu nessa parte, né? Tem relatos, né, de todos os médiums no que eles faliram. Esse médium faliu especificamente nisso. A missão dele era essa, receber esses. Daí, o que aconteceu? Ele casou com uma mulher, né, como você disse, e teve esse espírito terrível. A mulher já era um espírito terrível. Difícil. Uhum. Então, assim, era para ter suavizado a vida dele. É como nós falamos, né, na questão anterior, os pormenores ele desvirtuou totalmente em grande parte, não foi no pormenor, né? Foi na essência da reencarnação dele, que era para ter recebido esses irmãos. Triste, né? Então, é uma coisa engraçada isso, a gente não sabe, né? Mas já pensou se aquele último filho lá, você fala assim, não, 2, tá bom. Mas já pensou se o terceiro seria aquele filho? Aquele que ia, quando tiverem velhinhos, necessitando disso ou daquilo, será que é aquele? É igual esse espírito aí que a gente está comentando dos mensageiros, obrigada, Deise, por lembrar, que deixou de abraçar 6 espíritos superiores. Olha só, como seria a vida dele. Então, bora lá, continuar aqui a nossa querida Joana. Antes de aderires ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação, não de forma simplista, mas à luz da reencarnação. Evita te engajar-te na moda, só porque as opiniões gerais são favoráveis à medida.
Não o faça simplesmente considerando fatores econômicos, os da superpopulação, como comentou a Marli. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Confia a Ele as tuas dificuldades e entrega-te consciente, devotadamente. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais, ter menos filhos, os que se encontram na pauta das tuas necessidades chegar-te-ão, hoje ou mais tarde. Então, são aqueles, né, que não vieram, mas eles vão vir. E se eles aparecerem às nossas portas, como devemos, né? Como devemos recebê-los? Então, ela fala aqui, ó, sendo possível, acolhe-os da melhor maneira. O Malu comentou, né? Ah, se tiver que vir, então vem na minha porta. Vem a mim. E olha só o conselho que a Joana nos dá. Sendo possível, acolhe-os da melhor maneira. Porquanto, conforme os receberes, ser-te-ão amigos generosos, ou rudes adversários, dos quais não te libertarás facilmente. Então, e se baterem às nossas portas, né, que nós os acolhamos, acolhe-os, e eles serão nossos amigos, conforme, né, essa acolhida. Interessante isso, né? Porque ela diz que eles vão vir, que eles vão aparecer à nossa porta. É a lei da vida, né? E eu pensei assim, é por isso que a gente tem que acolher bem a todos, né? Às vezes a gente tem dificuldades com algumas pessoas, é lógico, né, que temos, né, de aceitar o jeito, o comportamento, mas a gente tem que acolher bem a todos aqueles que aproximam da gente, né? Porque veja se não é um desses assim, né, uma situação dessa, em que era para ser, né, um ente querido, um filho, uma pessoa ali dentro da sua família mesmo, né? Então, quando a gente está amando, quando a gente está, né, nessa posição, né, nesse sentido, a gente nunca erra, né? Porque tem sempre uma visão, um pensamento amoroso, de acolhimento, com todos, né? Com todos os que se aproximam mesmo, né? Para até poder construir isso aqui, né? Ser-te-ão amigos generosos, né? Você pode construir um amigo ou, às vezes, um rude adversário, depende de como você se coloca e como você observa aquele que chega, né? Mas, realmente, às vezes ele vai chegar também com uma rebeldia, né? Vai ser uma pessoa difícil. Porque se sente negado, né? Quantas situações não devem, assim, existir, né? E a gente tem que buscar isso aqui, né? Sempre o caminho amoroso mesmo, né? Sempre esse caminho é que a gente vai acertar mais, né? Mais acertado, né? Sim. Sabe, Alexandre, eu fico pensando que, bom, vocês podem ter vindo um diverso espírita, eu não vim, né? E agora a gente estudando, vendo todos esses planejamentos reencarnatórios nas obras de André Luiz, tudo que a gente vê de Joana, tudo, antes eu ficava pensando, olha que coisa mais ridícula da minha parte, né? Eu ficava logo no início, quando a gente não está estudando muito, que a gente está superficialmente na doutrina, eu falava assim, nossa, eu estou nessa família para ajudar. Olha só, eu fico com vergonha, mas como nós estamos só entre nós, né? Eu falava, meu irmão, me dá tanto problema. Eu já até contei isso para o João, a Malu já deve ter ouvido, lembra, Malu, que eu falava na sala? Que, ai, meu irmão, que é um espírito muito rebelde, realmente, ele é rebelde, e que eu a vida inteira tive dificuldade com ele com a família toda, né? Quem foi o anjo tutelar foi meu pai, que tinha paciência de Jó, da Bíblia mesmo, com ele, né? Daí, um dia eu tive como disse a Alexandra, uma inspiração do mentor, que falou assim, não, você não é um espírito luminar que veio para ajudar a família, você é um espírito devedor do seu irmão. Mudei totalmente a minha... Sabe quando você leva
como se eu tivesse levado um banho, um balde de água fria ali na hora, que você fica, né, surpreso. Eu ouvi, porque eu ouço muito, né? Geralmente são esses conselhos duros, né, para mim. Eu que sou a devedora. Então, a partir daí, eu passei a olhar meu irmão totalmente diferente. Totalmente. Porque daí eu comecei a me abrir, me dedicar a ele, apesar da toda a agressividade dele. Mudou tudo. Foi ótimo. Então, eu devo muito ao espiritismo, sabe? Muito. Foi bom, né, Deise? A gente olhar de outra perspectiva, né? E aí, é bacana, ele né? estava tendo uma crise, porque ele tem problema psiquiátrico, além da personalidade difícil, e ele gritava assim, como se ele estivesse em transe. Isso tudo aqui é meu, a vizinhança toda ouvindo. Certo. Vocês me roubaram. Eu senti um calafrio do pé ao ponta do cabelo, porque esse vocês me roubaram me incluía, entendeu? Senti que me incluía. Então, hoje eu faço de tudo que posso por ele. Não só porque por uma questão de obrigação, mas é porque eu mudei a minha perspectiva de enxergá-lo, sabe? Sim, Eu vi que tinha que entendi. enxergar com amor. É verdade, porque aí você começa a estabelecer laços fraternos mais firmes, né, dele. E traz ele para você, para ele ser seu amigo agora. Esse relato é só apenas para a gente ver que as histórias não saem só dos livros, saem da nossa vida, né? A nossa Sim, vida com certeza. Esses livros somos nós. somos nós. As histórias são parecidas nas famílias. Como diz o ditado, muda o endereço. Beleza, gente. Nossa, que felicidade a gente estudar essas coisas e a gente se encontrar por aqui, né? Vamos lá. São 3h30, Cida, quer falar, certinho. Cida? Alguém quer falar? Não, eu ia comentar com vocês que hoje eu levantei, primeira coisa que eu acordei, falei, hoje é sexta-feira, tem aula, então vamos orar. Aí eu orei para que desse tudo certo na nossa aula, então eu ajudo de alguma forma, adoto vocês tudo. Obrigada, Cida, nossa mãe. A Acaba gente sendo sabe que maravilhoso, oração... né? É verdade. A gente sabe que a oração é boa e beneficia todo mundo, né? Sim, então eu acho assim, hoje, com o amadurecimento, a gente tem que se unir pela oração, pela dedicação, mesmo que não estamos perto, né? Então eu acho isso muito bom. Com certeza. Vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Margarete, a Paula. Não? Tem dia que a gente só quer ouvir, né? Oi, Tem dia Simone. que a gente... Eu estou aqui, eu só estou ouvindo. Eu estou com a mama, tá? Beijo, tá menina. joia, tá joia. Bom te ouvir. Tem dia que a gente quer só acompanhar mesmo a aula, já é tão bom, né? Já nos preenche tanto, né? Beleza. Só a gente ver essas lições da Joana é algo assim que nos abre, né? Um horizonte, né? Para nosso raciocínio fica diferente, né? Com os estudos da Joana. Eu gosto demais dela, né? Verdade. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém quer fazer? Margarete, você quer fazer a prece para a gente? Deixa eu abrir aqui. Obrigada. Pai, de poder e bondade, Mestre Jesus, que sempre nos acompanha nos nossos estudos e na nossa vida, benfeitores espirituais que estão conosco nas nossas aulas, e a benfeitora Joana de Anjos, que nos traz tantas liberdades dentro do nosso espírito para que possamos realmente pensar no outro com compaixão e amor. Dá-nos, Senhor, a cada dia, a cada momento, a força da nossa fé, a esperança que essa fé produz na nossa vida, em favor da nossa família, em favor das pessoas que nos rodeiam. Ajuda-nos a cada dia a buscarmos dentro de nós, no ambiente em que convivemos, a maior harmonia possível, que saibamos respeitar a diferença de cada um, que saibamos realmente, através do amor, aprender a respeitar o outro.
Estamos aqui disponíveis para que possamos realmente gostarmos das pessoas, para que possamos ser solidários, amorosos e dedicados numa causa do bem. Dá-nos essa força, a coragem e a sabedoria. Olha por cada um de nós, Senhor, por nossas famílias, que as nossas dores sejam realmente sublimadas no amor e que possamos, cada um de nós, através dos obstáculos, sermos pessoas melhores. Olha, Senhor, por todos aqueles que hoje, nesse dia, nessa tarde, estão passando por dores muito grandes, físicas e mentais, para que possam, dentro de cada um deles, descobrir a sua misericórdia e a missão que cada um tenha. Dá-nos, Senhor, a paz, a harmonia, para que possamos seguir a nossa estrada. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, assim seja. Gente. Oi? Tudo de bom. Obrigada, Margarete. Prece mais linda. Beijo também para todas. Beijo. Tchau, gente.